Olá, estamos no Tribunal de Justiça do Ceará para uma edição especial do Judiciário em Evidência. Hoje vamos explicar os principais pontos do projeto de lei da nova organização judiciária do Estado. Veja também, servidores e magistrados participam de cursos sobre fiscalização em cartórios. SEJAE promove atividades recreativas durante férias para jovens em situação de acolhimento. E programa Justiça e Cidadania aproxima judiciário e sociedade com promoção de visitas. A Corregedoria Geral da Justiça do Estado promoveu capacitação para servidores e magistrados sobre técnicas de inspeção em cartórios. O curso, com duração de 16 horas, ocorreu nos dias 10 e 11 de julho no Tribunal de Justiça do Ceará. Participaram cerca de 60 colaboradores da capital e do interior. Segundo Márcia Viana, inspetora da Corregedoria e responsável pelo treinamento, foram abordados assuntos como metodologia de inspeção, análise de documentos e conhecimento das atividades cartorárias. É imprescindível, né? Porque é o Poder Judiciário, agora no papel do magistrado, mais diretamente, quem vai aferir essa qualidade desse serviço, se está sendo prestado com eficiência, com contento e com segurança jurídica. Os participantes também receberam um manual com informações sobre as etapas dos trabalhos de fiscalização. Eles ressaltaram a importância da capacitação. Diariamente são registrados diversos atos, como nascimentos, matrículas de imóveis. Tudo isso reflete na atuação do Poder Judiciário, né? Então, até visando plenamente a segurança jurídica, é importante que as disposições legais sejam todas bem cumpridas, e o curso vem destacar isso e aproximar o juiz que está no interior dos servidores tão experientes que exercem essa função já na Corregedoria há muito tempo. É importante porque a gente verifica todos os pontos que devem ser auditados quando a gente chega nos cartórios. O próprio formulário de auditoria, onde você tem mais de 150 questões que você tem que verificar junto ao cartório se estão sendo cumpridos o que está de acordo com a lei. A qualificação é baseada em provimento da Corregedoria, que estabelece a realização anual de inspeções nos cartórios de todas as comarcas do Estado. A comunidade estudantil é diretamente beneficiada com o Programa do Judiciário do Ceará, que promove visitas de alunos ao Tribunal de Justiça. Abdias e Fernanda cursam Direito na Faculdade Luciano Feijão, localizada em Sobral, interior do Ceará. Eles estão entre os milhares de alunos que visitaram o Tribunal de Justiça em Fortaleza. Os universitários consideram importante conhecer todas as carreiras jurídicas antes de decidir qual profissão seguir. Ainda tem um pouco de dúvida, né? É normal, porque todo estudante de Direito sempre pensa ou concurso ou advocacia, mas existem muitos outros âmbitos, parâmetros que a gente pode ir, né? Mas eu acho que a advocacia combina muito comigo, porque é uma coisa que está em contato com o cidadão. Abdias também acha essencial esse tipo de iniciativa para o crescimento enquanto estudante e cidadão. Na sala de aula a gente visualiza muito a teoria, né? Como deveria ser os processos, onde vai correr cada um, as instâncias, tudo isso. E com a vivência, com essa visita, esse excelente projeto, a gente consegue unir a teoria à prática, né? Não só conhecendo o tribunal, sua estrutura, como funciona, como ele é organizado, mas também toda a sua história. As visitas ao tribunal fazem parte do programa Justiça e Cidadania, criado em 2011 para informar sobre as funções e unidades do Judiciário cearense. É uma meta do Conselho Nacional de Justiça que, através de uma resolução do órgão especial aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foi colocada em prática em 2011. Então, a finalidade é exatamente uma aproximação com a sociedade, para que ela possa identificar qual é o papel da justiça, a nossa estrutura e como é que se dá o funcionamento do Poder Judiciário. Além de conhecerem setores do tribunal, os alunos visitam o memorial, que guarda parte importante da história da Justiça do Estado. As crianças gostam muito da estátua do Clóvis Bevilacqua, né? Gostam da maquete do Tribunal do Povo. Aos estudantes de Direito, com certeza, o original do projeto do Código Civil, escrito pelo Clóvis Bevilacqua em 1900. Em cima da mesa que pertenceu ao Clóvis tem uma réplica desse projeto,
né? E os estudantes adoram folhear, ver como é que foi o processo de escrita do projeto do Klaus Bevilacqua. Também fazem parte da programação o sorteio de obras jurídicas e sessão de vídeo didático sobre o judiciário. O Justiça e Cidadania também leva magistrados às escolas para proferir palestras. Instituições de ensino públicas e particulares interessadas no programa devem ligar para 85-3207-7052. O horário de agendamento é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. No próximo bloco, a gente fala sobre o projeto de lei da nova organização judiciária do Estado. O presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, apresentou o projeto de lei da nova organização judiciária a deputados estaduais. Prefeitos cearenses também conheceram as propostas. A apresentação ocorreu na sede da APRESE, Associação dos Municípios do Estado do Ceará, no dia 18 de julho. 20 prefeitos e representantes de outras 8 cidades, além de vereadores e procuradores municipais, estiveram presentes. O juiz auxiliar da presidência do TJCE, Marcelo Roseno, coordenador do grupo de trabalho responsável por elaborar o projeto da nova organização, mostrou as principais mudanças propostas. Os gestores municipais puderam tirar dúvidas e falaram sobre a iniciativa. O que a gente vê assim, é que vai ter uma nova estruturação e que, assim, de antemão, os processos vão andar muito mais do que está acontecendo hoje. O mais importante aqui foi a aproximação do Tribunal de Justiça com os prefeitos, principalmente o dos municípios menores. Mostrar para eles que os processos que ali estão, eles vão agora ter mais celeridade e resolução. Foi um dia importante porque até aqui o que se sabia desse projeto era apenas o que estava sendo especulado, né? O que estava sendo veiculado nas redes sociais e na mídia, e hoje a gente tem a oportunidade de estar conversando com o pessoal do tribunal para estar esclarecendo e pontuando todos os aspectos mais relevantes do processo. Fica mais fácil então da gente conversar agora com a nossa população. Muitas vezes sem processo, durante um ano vai ser julgado 10, esses 90 processos fica para o próximo ano. E nós temos hoje o juiz em Quixadá, todo dia o juiz está lá, vai olhar os processos do Choró, vai julgando, e não tenha dúvida que vai ter melhor atendimento à população que precisa hoje do judiciário. 14 deputados estaduais também participaram de apresentação sobre o projeto de lei. A reunião com os parlamentares ocorreu no dia 11 de julho, no pleno do TJCE, e foi conduzida pelo presidente do Tribunal, desembargador Gleidson Pontes, que defendeu a realização de amplo debate sobre o tema. O processo só é bem desenvolvido quando você tem essa dialética das pessoas poderem se informar do que efetivamente está acontecendo. Em virtude do recesso parlamentar, as audiências públicas para discutir o projeto serão realizadas somente em agosto. Os deputados consideram importante esclarecer a população. Se tem alguma mudança que possa permitir uma melhora do projeto, então não há problema de um deputado fazer uma emenda a esse projeto. O que é que nós queremos? A justiça mais próxima do povo e uma justiça mais rápida. E isso é o que o Tribunal de Justiça quer e é o que o Poder Legislativo quer, que a população do Estado do Ceará quer. Colocou-se, vamos dizer assim, em redes sociais, em alguns segmentos, que o tribunal iria diminuir suas ações no interior do Estado, retirando algumas comarcas. Mas, na verdade, ele está otimizando, né, toda a sua estrutura para melhor servir a população. Eu estou saindo daqui consciente, tranquila, foi uma brilhante exposição aqui no Tribunal de Justiça. Eu quero até que sirva como modelo para a saúde. Esse mesmo modelo de otimização dos recursos, nós vamos ter mais acesso à justiça. Com essa explanação lá na Comissão de Constituição e Justiça, no plenário da Assembleia Legislativa, que é o fórum das discussões, onde nós vamos aprovar esse projeto, vai facilitar muito para que os outros deputados possam realmente entender que essa matéria não traz prejuízo ao povo do Estado de Ceará, e sim um benefício. O projeto de lei da nova organização judiciária do Estado foi aprovado pelo Pleno do TJCE do último dia 3 de julho e inclui temas como transferência de unidades e alteração nos critérios de implantação de comarcas. O projeto de lei ainda precisa ser submetido à deliberação dos deputados na Assembleia Legislativa e, caso aprovado, seguirá para a sanção do governador. Para falar sobre as mudanças propostas, eu converso com o desembargador Heráclito Vieira e o juiz auxiliar da presidência do TJCE, Marcelo Roseno, integrantes do grupo de trabalho responsável pelo estudo da nova organização. Sejam bem-vindos. Obrigado.
Desembargador Heráclito, o que o projeto de lei propõe com relação ao remanejamento de unidades judiciárias? É preciso que se saiba que o projeto de lei ele tem uma conotação mais ampla do que simplesmente o remanejamento, transferência de unidades e comarcas ou varas. Há uma concepção na atual gestão que se coaduna com esse momento de remanejamento, porque essa diretriz de remanejamento, transferência de comarcas, ela vem do Conselho Nacional de Justiça, que é que traça a política nacional de gestão dos tribunais. E o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está incluído nisso. Mas a gestão do desembargador Gleidson tem uma visão de racionalizar e otimizar recursos. Dentre esses recursos, os recursos humanos. Então, os remanejamentos ou transferências de unidades judiciárias estão dentro desse contexto. A grosso modo, há um critério primordial que estabelece que as unidades que estão subdemandadas, que têm uma demanda baixa, devem ser transferidas para aqueles locais, aqueles centros, onde se possa aglomerar o maior número de força de trabalho de magistrados e servidores para atender as unidades superdemandadas, que têm uma demanda muito acima da média do Estado. Então, as modificações propostas pelo grupo de trabalho, que estão incluídas no projeto, têm essa perspectiva de racionalizar a utilização de recursos humanos. Doutor Marcelo, essas mudanças podem limitar o acesso da população aos serviços da Justiça? Não, pelo contrário, o que nós pretendemos é ampliar o acesso da população à justiça. Nós temos dois grupos de unidades judiciárias que seriam alcançados ou que são alcançadas diretamente pelo projeto. O primeiro grupo é o grupo das atuais comarcas vinculadas, não é? Nós temos 35 municípios no Ceará, dos nossos 184, que não são sedes e comarcas. Como elas já não têm unidades implantadas, elas são atendidas por um juiz que se locomove periodicamente para prestar o atendimento nessas comarcas vinculadas. Nós estamos propondo uma mudança, uma transferência do acervo. Hoje nós temos uma jurisdição só com acervos divididos, processos na sede e processo na comarca vinculada. O que nós entendemos, o que o grupo de trabalho entendeu, é que esse modelo de atendimento não tem se revelado eficaz ao longo do tempo. São comarcas que têm baixa demanda, mas uma alta taxa de congestionamento, acaba não tramitando, porque não há força de trabalho própria do judiciário, não há magistrado. Então nós estamos propondo, em relação a esse grupo de unidades, uma mudança no regime de atendimento, levando o acervo para a sede, e com isso buscando melhorar o atendimento. E em relação ao segundo grupo, que é o grupo das unidades subdemandadas, o que nós estamos propondo é dar a essas unidades uma estrutura compatível com a demanda, ou seja, não há em nenhum momento nenhuma possibilidade de que nós deixemos de prestar o serviço, de que a jurisdição seja negada a quem dela precisa. Agora, o que nós estamos propondo é dar a essas cidades, dar a esses municípios que têm revelado nos últimos anos uma baixa demanda, uma estrutura compatível com essa demanda para levar essa unidade, levar a estrutura funcional para outros pontos da estrutura do judiciário no Estado que se apresentam super demandados, ou seja, com alto índice de demandas e incapazes, impossibilitados de dar essas respostas. O Tribunal de Justiça não faria uma movimentação dessa se não fosse com o objetivo claro de melhorar o atendimento à população. Desembargador, haverá extinção de unidades judiciárias? Não é esse o propósito. O nosso propósito, como o Marcelo falou, é mudar o regime de atendimento. A extinção atingiria as 34, 35 comarcas vinculadas, já que uma delas reúne condições para se tornar uma unidade judiciária autônoma, uma delas apenas. Todas as outras não passam pelos critérios estabelecidos pelo grupo de trabalho e estabelecido também pelo Conselho Nacional de Justiça, através de uma resolução 184, para que sejam tornadas autônomas. Essas comarcas, que são as comarcas vinculadas, que têm gerado uma certa polêmica na interpretação disso, são comarcas que só têm como comarcas, como unidades judiciárias, o próprio nome. Há 20 anos que elas foram criadas e, na prática, não se mostraram unidades que entregasse uma prestação jurisdicional minimamente satisfatória. Há uma demanda baixa na maioria delas, algumas chegam à média, entretanto, há uma entrada de processos, mas não há saída. Por quê? Porque essas unidades nunca tiveram, não têm, e pela perspectiva que nós fizemos no estudo, nunca terão juiz titular, promotor titular, defensor público e servidores do Poder Judiciário. O que nós estamos tentando é dar efetividade, inclusive nesses processos que ficam lá paralisados, sem querer polemizar com essa questão de extinção. Na verdade, o que está havendo é transferência e remanejamento. Todo o Estado vai ser coberto pela jurisdição do Poder Judiciário, obviamente, e fazendo essa equalização, essa racionalização, tirando de onde há pouca demanda e colocando a mão de obra, o recurso humano, onde há uma demanda exagerada, nós vamos tentar prestar de maneira global e não isoladamente um melhor serviço. Doutor Marcelo, qual a diferença entre comarca vinculada e termo judiciário?
No regime dos termos judiciários, os processos eles tramitavam na sede da comarca e o atendimento, portanto, era centralizado na sede. Em 97, com a criação das comarcas vinculadas, o regime de atendimento mudou. Ao invés dos processos tramitarem na sede, eles passaram a tramitar nos próprios municípios, ou seja, os antigos termos foram substituídos por essas comarcas vinculadas e a estrutura do Estado é que se locomoveria a essas comarcas vinculadas. Quando eu falo de estrutura do Estado, estou falando do juiz, do promotor, do defensor público, onde houver. Então, haveria esse deslocamento periodicamente, a lei não fixou com que periodicidade o juiz iria, porque no dia em que o juiz se locomove para atender na vinculada, ele está deixando de atender na comarca sede, ou seja, há uma dificuldade também em relação a isso. As comarcas vinculadas não têm servidores do Tribunal de Justiça, são todos servidores cedidos dos municípios, não há chefia imediata sobre esses servidores, e elas funcionam na prática como se de fato fossem postos de atendimento. Nós temos no Brasil 5.570 municípios e temos em torno de 2.700 comarcas. Não há em nenhum estado brasileiro que se aproxima mais disso ao estado do Amazonas, e a própria geografia do estado do Amazonas revela isso. Não há essa relação de um município e uma comarca. Pelo contrário, nós temos muitos estados em que essa relação chega a 3:1, ou seja, 3 municípios que acabam abrangidos por uma única comarca. Nós temos lembrado nessa discussão que a Justiça Federal ela cobre todo o estado do Ceará com 9 varas federais para todas as cidades do interior. A Justiça do Trabalho cobre todo o estado com 14 varas. Nós hoje temos 149 unidades implantadas e se o projeto for aprovado, nós passaríamos a ter 125 unidades implantadas e aí nós teríamos, portanto, uma possibilidade de continuar tendo uma capilaridade grande, ou seja, de continuarmos tendo um atendimento à população que seja um atendimento condizente com aquilo que o restante do Brasil, e até melhor, porque mesmo após a reforma, nós ainda continuaríamos tendo uma relação entre municípios e comarcas que é bem melhor do que a de outros estados brasileiros. Desembargador Heráclito, como funcionará a presença da Justiça nos termos judiciários? Há uma possibilidade, o projeto prevê isso, que o Tribunal de Justiça faça convênio com outras instituições, pode ser com a Justiça Federal, com a Justiça do Trabalho, com as prefeituras, para que o atendimento que já é feito nas sedes, nos prédios dos fóruns das comarcas vinculadas, seja mantido, para que o cidadão, para ajuizar uma ação, não tenha que se deslocar até um município vizinho. Mas as distâncias que foram estabelecidas não são distâncias impeditivas desse deslocamento, mesmo porque o cidadão não vai ter que se deslocar todos os dias para a sede. Há também um firme propósito da atual gestão de, ao final desse período de gestão, implantar o processo eletrônico em todo o estado. Esses contratempos, a meu ver, pequenos se compararmos com os ganhos que se terá em termos de andamento processual, de rapidez e de celeridade, serão resolvidos. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre o projeto de lei da nova organização judiciária. Estamos de volta. O assunto da entrevista é a nova organização judiciária do Estado. Nossos convidados são o juiz auxiliar da presidência do TJCE, Marcelo Roseno, e o desembargador Heráclito Vieira. Doutor Marcelo, quando houve a última modificação na organização judiciária do Estado? O nosso código atual ele é de 1994 e ele passou por algumas alterações ao longo dessas mais de 2 décadas de vigência. O que nós identificamos é que talvez a principal alteração, que foi a que aconteceu em 2009, foi uma alteração para a ampliação do número de unidades judiciárias. Nós criamos, naquele momento, em 2009, mais de 40 unidades judiciárias, só na capital, 39 varas no interior. Nós tivemos, ao longo dessas 2 décadas de vigência do nosso Código de Organização Judiciária, pelo menos 2 fatos que impactam diretamente a organização judiciária dos estados, que foram a emenda da reforma do judiciário, a emenda 45, que foi aprovada em 2004, e a criação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ foi instalado em 2005, é o órgão central de planejamento e de controle do judiciário. Nesses mais de 10 anos de atuação, o CNJ já editou mais de 240 resoluções, recomendações que impactam diretamente a organização judiciária dos estados e, por isso, havia essa necessidade de que nós atualizássemos a nossa legislação estadual. Em 2005, quando o atual código já contava com mais de 1 década de vigência, o Tribunal de Justiça chegou a enviar à Assembleia um projeto de lei para instituir um novo código. Havia repercussão orçamentária nesse projeto, o projeto acabou depois sendo retirado pelo Tribunal e desde então os esforços para que nós tivéssemos uma nova lei de organização judiciária não foram retomados,
só foram retomados agora, no início dessa gestão, a partir de outras circunstâncias que também acabam determinando que haja essa reforma da estrutura, especialmente essa determinação do Conselho Nacional de Justiça de que nós identifiquemos e tratemos essas unidades subdemandadas. Uma outra alteração proposta é o aumento de número de zonas judiciárias de 9 para 14. Qual é o objetivo? O objetivo é diminuir as distâncias. Essa proposta foi com base em um estudo que acabou se transformando em uma lei estadual em 2015, que divide as zonas de planejamento administrativo do estado do Ceará, feito pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Um trabalho muito bem feito. No início do funcionamento do grupo de trabalho aqui do Tribunal de Justiça, técnicos do IPES vieram até aqui para apresentar o trabalho e os fundamentos do trabalho. É uma divisão bem mais racional. Esse encurtamento de distâncias com o aumento do número de zonas, inclusive com relação aos juízes auxiliares, que são aqueles juízes que não exercem uma titularidade própria, mas que respondem em períodos de afastamento, férias, promoção de juízes titulares de unidades, que nós hoje no Estado contamos com 30, e com essa divisão, a gestão dessa força de trabalho também será mais eficiente. Então, fundamentalmente, o objetivo é esse. Doutor Marcelo, o projeto de lei também propõe novas regras para a implantação de comarcas e classificação de entrâncias. Que critérios serão levados em conta? Nós estamos propondo, através desse projeto de lei, que as comarcas, para que sejam implantadas, elas devam contar com no mínimo 20 mil habitantes e que apresentem uma demanda que seja igual ou superior à média de processos que um juiz recebe no Estado durante o ano. Para que uma comarca de entrância inicial ela seja levada à entrância intermediária, nós temos pelo menos 3 alternativas ou 3 cenários possíveis. Ela pode ser elevada com 30 mil, 40 mil ou 50 mil habitantes, a depender da demanda processual. E nós estabelecemos que uma unidade, uma comarca, para que ela fosse elevada à entrância final, ela deva contar com pelo menos 200 mil habitantes e uma demanda de casos novos superior aí a 8 mil casos novos ano, é o que está contemplado nesse projeto. Há previsão de redefinição de competências em unidades de Fortaleza? Sim, a partir de demandas que nos foram apresentadas pelas especialidades. Primeiro foi apresentada pela Coordenadoria dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Fazenda Pública, que tem à frente o desembargador Mário Parente, de que as 24 unidades dos Juizados Especiais instaladas em Fortaleza fossem divididas em 22 unidades de competência exclusivamente civil e somente duas de competência criminal. Eles vêm fazendo esse acompanhamento estatístico e se verifica que os processos criminais de menor potencial ofensivo, a demanda é muito baixa por unidade. Outra alteração de relevo foi em relação às varas cíveis. Há uma proposta feita a partir dos juízes dessas varas para que 13 delas sejam especializadas em matérias como, por exemplo, DPVAT, ações revisionais de contrato e execução de título extrajudicial. Como há um volume muito grande de demandas nessas 3 especialidades, a proposta é que 13 varas sejam especializadas, com distribuição entre si, de matérias que tratam dessas demandas em massa ou de ações repetitivas. E os juízes das outras varas, que acabam se dedicando muito a elas, porque é um volume muito grande de demandas repetitivas, e os advogados e as partes também cobram demais, vão poder se dedicar às outras demandas que não estão incluídas nessas varas especializadas. E assim também haver uma racionalização e uma equacionalização da força de trabalho para esse tipo de demanda nas varas cíveis. Eu conversei com o desembargador Heráclito Vieira e o juiz Marcelo Roseno sobre a nova organização judiciária. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Eu agradeço. Aproveitando o período de férias escolares, a SEJAI, Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, está promovendo o projeto Acolhimento em Férias. O objetivo é oferecer atividades culturais e recreativas para crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Meninos e meninas de 7 instituições de acolhimento da capital tiveram a oportunidade de desfrutar de um dia de lazer e diversão no Clube da Caixa Econômica, no bairro Messejana. A programação contou com banho de piscina, apresentação musical e outras atividades lúdicas. Crianças e adolescentes também se divertiram no campo de futebol e, para dar conta de tanta energia, foram oferecidos lanches e almoço. Eu gostei de brincar, sonhar e ficar feliz. A assistente social da Associação Madre Paulina ressaltou a importância do apoio. Nós não temos transporte, então isso dificulta um pouco a proporcionar para eles esses momentos de lazer.
Então é de suma importância essa parceria do SEJAI junto com as instituições para que a gente possa promover esse dia bem especial para eles. Ao todo, 115 jovens participaram da iniciativa, ocorrida em 18 de julho. Segundo Dina César, secretária executiva da SEJAI, o objetivo do programa é oferecer às crianças acolhidas a oportunidade de uma convivência social. Outras atividades estão programadas até o dia 4 de agosto. Essas crianças, elas ficam nessas unidades de acolhimento, não tem muitas oportunidades de sair, de brincar, de interagir, inclusive com os outros irmãos que estão em outras unidades. Nós começamos com o clube, 2 dias no clube, teremos um dia na Casa José de Alencar, também que nos cedeu espaço para fazer um piquenique, onde vai estar várias equipes de recreação e o evento vai ser monitorado pelos padrinhos do projeto de apadrinhamento. E ainda a gente vai ter, no início de agosto, o Shopping Iguatemi nos cedeu 2 dias também com cinema para todo mundo dos acolhimentos. Entre os parceiros do projeto estão o Ministério Público, a Defensoria, ONGs de apoio à adoção e outras instituições públicas e privadas. Uma obrigação por parte de nós que temos essa oportunidade de abrir essa porta. E não teve dificuldade de eles nos dar esse prazer. É um prazer para nós que fazemos a Associação dos Empregados da Caixa receber essas crianças. Segundo o promotor de justiça Dairton Oliveira, o projeto aproveita o período de férias escolares, mas há outras formas de oferecer alegria a uma criança, como o programa de apadrinhamento. O programa de apadrinhamento, ele tem este objetivo, não só o de dar vida comunitária, convivência comunitária, mas também um pouco de convivência familiar para essas crianças. E são vários tipos de apadrinhamento: a prestação de serviço, o apadrinhamento financeiro e o apadrinhamento afetivo. Outra ação promovida pelo Poder Judiciário é o programa Anjos da Adoção. As mães, quando grávidas, elas procuram o Poder Judiciário e manifestam interesse em entregar o seu filho para a adoção. Com o programa Anjos da Adoção, as crianças não serão mais submetidas a essa condição de crescer no abrigo. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.